Capítulo 10. Perigos para o servo. Nessa geração, ninguém jamais esquecerá o episódio de Joston. Pelo menos espero que não. Aquela tragédia se apresenta como um lembrete mudo das terríveis consequências da liderança de um louco. Nunca poderia apagar da minha mente a cena que apareceu naquela ocasião nos noticiários de televisão. Não foi apenas a morte, mas o suicídio em massa daquelas pessoas. 900 corpos inchados, emplados, espalhados pelo aquele trecho de selva nevoenta da Guiana, fileiras de corpos parecendo bonecos de pano em tamanho grande. Foi assim que o repórter os descreveu. Com exceção de alguns poucos que fugiram no último minuto, todos os membros daquele grupo religioso entregaram a vida obedecendo a uma ordem do líder. Qualquer um que se dedique a estudar as causas que levaram a tão terrível atrocidade chegará à conclusão de que aquele homem que se dizia servo de Deus caiu no erro que tem sido o fracasso de muitos líderes fortes. E sobre cada uma das fotos horripilantes daquela inesquecível e pavorosa cena, poder-se-ia escrever a mesma legenda: o perigo do controle ilimitado. Em vez de permanecer sempre como um servo de Deus e das pessoas, em vez de ser um exemplo de humildade, maleabilidade e altruísmo, Jim Jones foi se corrompendo até não passar de uma casca vazia de autoritarismo, sensualidade e irresponsabilidade, de uma intocável prima-dona, e acabou caindo nas garras da sua própria lascívia e orgulho. Quase todas as profissões e ocupações trazem consigo perigos peculiares, alguns sutis, outros mais óbvios e claros. Não são somente os tripulantes de um submarino ou os limpadores de janelas de prédios, bombeiros ou equipes especiais de salvamento que estão sempre enfrentando perigo em seu trabalho. Todos nós enfrentamos, sem nenhuma exceção, inclusive os verdadeiros servos. Isso pode espantar alguém. A condição de servo parece tão segura e inofensiva, o que poderia ser perigoso nessa questão de servir os outros? Algumas ideias erradas. Voltemos a uma passagem nas Escrituras que já examinamos anteriormente, 2 Coríntios 4. Gostaria de mostrar aqui 3 ideias erradas com relação à condição de servo e que são bastante conhecidas. Leiamos atentamente os versos 4 a 7. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Parece que os servos constituem um grupo de elite, não é? Eles possuem um tesouro. A excelência do poder de Deus flui na vida deles, mas quando examinamos os fatos mais detidamente, vemos que tudo isso vem de Deus e não deles mesmos. É nisso que está a primeira ideia errada. Os servos possuem poderes especiais deles próprios. Como é fácil, às vezes, enxergarmos os servos de Deus através de uma lente cor-de-rosa, quase como se possuísse uma unção mística, divina, ou um manto angelical que faz com que pareçam estar revestidos de uma névoa do sobrenatural de um poder celeste. Mas essa ideia é totalmente errada. Vejamos um verso anterior. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Lembremos bem disso. Os servos também são humanos, com todas as fraquezas dos outros homens e com as mesmas possibilidades de erro. Outra ideia errada muito comum é a seguinte: os servos não enfrentam os problemas do dia a dia. Vejamos 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos
Examinaremos esse termo mais profundamente no capítulo 2, mas por ora diremos apenas que eles refletem as lutas comuns a todos nós, atribulados, confusos, perseguidos e rejeitados. Paulo, como todos os servos que vieram depois dele, entendeu muito bem o que significava suportar o constante flagelo dos problemas. Aliás, é no cadinho da provação que o servo aprende a largar seu próprio caminho e passa a andar no de Deus. Na verdade, o servo luta com dificuldades todos os dias. Uma terceira ideia errada. Os servos têm uma proteção especial contra perigos sutis. Leiamos o verso 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. As pessoas que servem a Deus e aos outros levam sempre no corpo os sinais da morte, perigo e ameaças muito reais, sutis e silenciosas. Esses perigos espreitam nos lugares mais inesperados, exigindo satisfação. O verdadeiro servo, como já vimos, é uma pessoa bastante vulnerável. Quando um deles tropeça numa dessas armadilhas, não demora muito, está completamente emaranhado nela. E raramente isso acontece depressa e de forma evidente. De um modo geral, o fato aparece revestido de outra roupagem, dando a impressão de ser tudo menos perigoso. Falando sobre o verdadeiro líder cristão, certo autor fez essa observação. Embora ele não esteja de maneira nenhuma imune às tentações da carne, os perigos contra os quais ele deve se precaver, mas são os do plano espiritual. Ele deve lembrar que seu inimigo implacável é o incitável Satanás. Procurará tirar partido de todo e qualquer centímetro de terreno que ele ceder em qualquer área da sua vida. Não nos enganemos, portanto, o servo genuíno, por mais útil, santo, altruísta e admirável que seja, é humano e está sujeito aos mesmos perigos que as outras pessoas enfrentam, não possuindo poderes especiais em si mesmo, como já observamos. Ele luta com os problemas de cada dia e, de forma especial, é vulnerável aos perigos sutis que podem facilmente derrubá-lo, como já vimos pelo episódio acima. Um exemplo clássico. Para ilustrar a verdade dessa passagem, vejamos agora um exemplo do Antigo Testamento para variar um pouco e trazer da obscuridade um homem que se tornou auxiliar de um dos maiores profetas que Deus já levantou. O nome desse profeta era Eliseu e o do seu servo Geazi. O fato que iremos analisar encontra-se em 2 Reis 2. Fundo histórico: a nação de Israel passava por momentos difíceis e encontrava-se em declínio, pois seus reis, cada um mais ímpio do que o antecessor, conduziam um povo a níveis de depravação cada vez mais baixos. Os cidadãos tornaram-se como espectros humanos vazios e abatidos. A vida deles, tanto moral como espiritual e política, estava a zero. Os poucos profetas que surgiam no cenário ficavam completamente sozinhos, como uma cabeça de gado numa tempestade de neve, mas não obstante ficavam firmes. Elias, não confundamos com Eliseu, um profeta admirável e corajoso, e a essa altura já terminara a sua vida. No momento em que ele partiu para o céu num redemoinho, Eliseu, que seria seu sucessor, estava perto e recebeu de Deus o mesmo poder dinâmico que havia em Elias. Deus tinha muitas obras notáveis e até miraculosas para o seu profeta realizar. E além disso tudo, em pouco tempo ele seria conhecido como homem de Deus, título que ele bem faria por merecer. E o profeta aparece em 2 Reis 4, acompanhado de um servo por nome Geazi. Vejamos a história a partir do versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia, vendo ele para ali, retirou-se o quarto e deitou. Então disse o seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando ela, se pôs diante do profeta. Este disseram ao seu moço: Diz-lhes: Eis que tu
nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Isso foi apenas o primeiro de uma série de eventos nos quais Eliseu estava envolvido. Mas desviemos nossa atenção agora àquela cuja missão era auxiliar o profeta. Queremos ver, através de sua experiência, alguns dos perigos mais comuns que ameaçam todos os que resolvem servir os outros. Tentações e reações. Trabalhar ao lado de um profeta importante e grandemente respeitado como Eliseu era um alto privilégio, mas ao mesmo tempo era uma posição que trazia consigo tentações peculiares, como veremos em seguida. Chamaremos essas tentações e as reações de Geazi perante elas de perigo. Encontramos 4 deles na vida do servo de Eliseu. O primeiro é apresentado em 2 Reis 4,18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leve-o à sua mãe. Ele a tomou e a levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: mande-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova e nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte do Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. O filho do milagre que Deus concedeu à mulher sulamita cresceu e agora já tem idade suficiente para trabalhar na lavoura. Enquanto está lá trabalhando, ele recebe uma pancada muito forte na testa, ou então sofre uma insolação ou algum outro problema orgânico, pois o rapazinho começa a gritar: minha cabeça, minha cabeça. Naturalmente, a mãe pensa logo em Eliseu, pois se alguém pode socorrer o menino, alguém é ele. Quando o profeta avista de longe, reconhece. É nesse ponto que vemos a tendência do servo para reagir erradamente. Leamos o versículo 26 a 28. Corre ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-lo, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? O perigo da superproteção e possessividade. Está vendo como isso se revela? Está claro que Geazi é totalmente dedicada a Eliseu e parece que deseja ser como um escudo protetor em volta do profeta. Portanto, não devemos nos surpreender ao ver que, quando a aflita mãe se aproxima, Geazi se chegou para arrancá-la. É muito comum as pessoas que possuem um coração de servo terem uma visão voltada apenas para uma pessoa e se esqueçam das necessidades dos outros. Um fato semelhante ocorreu com Josué e é narrado em Números 11, do 24 ao 30. Quando ele tentou impedir que 2 homens proferissem no arraial, mostrou-se extremamente zeloso para que ninguém roubasse nada na função especial de Moisés a quem ele servia. Profetizar era tarefa de Moisés e não deles. Mas Moisés, um homem de grande alma, ordenou a Josué que se afastasse. Este tentara superproteger a Moisés, assim como Geazi tentara fazer com Eliseu. Servo, cuidado com o perigo da possessividade. Mas continuemos a ler o texto em 2 Reis 4. Disse o profeta Geazi:
Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Eliseu concebera um plano pelo qual ressuscitaria o rapazinho, e esse plano Geazi estava incluído, e o servo é enviado à cabeceira da cama dele. Podemos estar certos de que seu coração batia rapidamente. Ele estava prevendo um fato maravilhoso, pois Deus certamente iria fazer reviver o garoto. Assim, ele estaria participando de um milagre. Mas nada aconteceu, nada se modificou. Geazi passou adiante deles e pôs-se o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. De repente, Eliseu irrompeu em cena e ocorreram fatos fenomenais e aconteceu um milagre. Vamos ler agora 2 Reis 4, do 32 ao 37. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e ambos oraram ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se sentou sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, para lá e para cá, e tornou a subir e se estender sobre o menino. Ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ele entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Procuramos nos identificar com o servo, uma vez de com a mãe maravilhada, se pudermos. Se o fizermos, teremos o mesmo sentimento humano que Geazi deve ter tido, o perigo de se sentir usado e não ser reconhecido. Depois que passamos algum tempo servindo aos outros, periodicamente acabamos descendo a esse vale. Geazi fizera exatamente o que havia mandado fazer. Entretanto, não presenciara nenhum milagre, nenhuma mudança. Logo em seguida, entra Eliseu, que de repente faz tudo. Imagine só quem teve a missão de dar a notícia à mãe, Geazi. E se isso não for suficiente, leiamos os versos seguintes, é a mesma música, segunda estrofe. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande no lume e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo ela, encheu a sua capa, voltou e cortou em pedaços. Pondo-lhe na panela, visto que as não conhecia, depois deram a comer os homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. A região estava sofrendo uma grande fome e o nosso amigo Geazi recebe a ordem de preparar um cozinhado. Inadvertidamente, ele coloca plantas venenosas na panela e todos protestam. Mas vejamos bem o que aconteceu. No verso 41. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Geazi fizera o trabalho, mas fora Eliseu quem recebera os créditos. O servo não pode nem fazer um cozinhado. Dá para ficar mais frustrado? Mas a menos que eu não esteja entendendo bem, além da frustração, ele também ficou um pouco envergonhado. E é provável que tenha sentido a picada do não reconhecimento do seu trabalho. Você sabe, Eliseu estava sempre tendo a primazia, embora Geazi estivesse fazendo o que lhe era ordenado. E o mesmo se dá hoje. É muito fácil nos sentirmos usados sem que o nosso trabalho seja reconhecido. Será que quem me lê é um dos auxiliares anônimos em um ministério ou companhia comercial? Essa pessoa trabalha fiel e diligentemente e, no entanto, quem recebe as glórias é outra. Seus esforços fazem o sucesso de outra pessoa. Como é fácil ficarmos ressentidos numa situação dessa, pois então vocês, assistentes de direção, copastores, secretários, administradores, pessoal subalterno, vocês que formam o grupo dos que trabalham muito, mas nunca recebem os louros por não estar na posição de destaque, ânimo, o nosso Deus que recompensa em segredo não ignora as decisões de vocês.
Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidencias para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É um verso maravilhoso para aqueles que não recebem o reconhecimento humano. Mas cabe aqui também uma advertência: cuidado com o orgulho. O verdadeiro servo de Deus é como o Senhor Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate por muitos. Servir e dar. O orgulho deseja louvores, muitos louvores, gosta de receber os créditos pelos serviços prestados, gosta de receber glórias, de ver as pessoas exclamando de admiração: oh, ah! O ideal era que nossos superiores fossem pessoas reconhecidas, que nos dessem os méritos devidos, mas infelizmente isso nem sempre acontece. E assim nosso orgulho precisará ser contido. E nessas ocasiões em que fizemos o serviço e outras pessoas recebem tapinha no ombro, lembremos que nosso papel nisso tudo é servir e dar. John Walsh tem razão quando escreve: nada desagrada mais a Deus do que o orgulho próprio. Esse pecado é básico e fundamental em sua essência. O objetivo é entronizar o ego às expensas de Deus. O orgulho é o pecado do qual sua vítima está menos consciente. Se formos sinceros com nós mesmos quando fizermos a avaliação de nossa vida, comparando com a do Senhor, que a si mesmo se humilhou a ponto de morrer na cruz, não poderemos deixar de nos sentir abismados com a vaidade, a pobreza e até com a baixeza de nosso coração. O verdadeiro amor, quando flui do coração de um servo autêntico, não fica a registrar os feitos realizados e não se volta para os outros em busca de reconhecimento. Em outras palavras, o verdadeiro servo está sempre muito consciente da cegueira causada pelo orgulho. No capítulo 5 de 2 Reis, encontramos uma experiência totalmente diferente para Geazi, o servo de Eliseu. Ali, não apenas um, mas dois perigos estão emboscados à espera dele para lançá-lo. Como veremos, o segundo foi forte demais e o homem sucumbiu a ele. Primeiramente, porém, vejamos o cenário de fatos. O homem, de nome Naamã, no alto oficial do exército sírio, era pessoa de grande influência, muito rico, cheio de nobreza, coragem, patriotismo e poderio militar. Só que havia um problema: ele era leproso. Por uma série de circunstâncias curiosas, ele foi levado a sair em busca de Eliseu para se curar de uma terrível moléstia. Sigamos a narrativa bíblica a seguir do versículo 9. Vejo, pois, Naamã como os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e você ficará limpo. Sendo que Naamã muito ficou indignado e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-lhes e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Acredito que o mensageiro que Eliseu mandou à porta foi Geazi, seu servo de confiança. Coube a ele então ser o portador da resposta do profeta que o general sírio não queria receber. Como vimos pelo relato, o alto oficial sentiu-se ofendido, muito indignado. E veja quem está aí bem na linha de fogo: o servo. Não for o pobre rapaz o autor da notícia, ele apenas a comunicou ao destinatário. E bum! Isso nos mostra outro perigo muito comum para quem serve fielmente a outrem: o perigo do desrespeito e do ressentimento. Geazi não possuía nem posição nem autoridade, entretanto, sua responsabilidade o coloca numa situação bastante desagradável. Ele tem a missão de apresentar a determinada pessoa uma verdade que ela não deseja ouvir. O resultado disso, ele acaba ouvindo e sentindo a agressão verbal do desrespeito e do ressentimento. Deixe-me explicar isso mais detalhadamente e fazer uma aplicação mais exata. Há ocasiões em que o servo de Deus é convocado para um confronto com determinada pessoa ou para dizer-lhes uma verdade que ele não deseja ouvir.
Pode ser uma informação muito dolorosa, mas Deus quer que ele seja comunicada. Então o servo fiel entrega a mensagem, com cuidado, mas também com exatidão, e de repente a válvula explode. Ele se vê debaixo do fogo cruzado. O que fazer em momentos tão difíceis como esse? Revidar, gritar e ameaçar? Vejamos o que Deus diz aos servos cuja missão é dar essa informação penosa. 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno da sensatez, livrando ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Que conselho sábio! Não contender, mas ser brando, não irritado, mas paciente, mesmo quando insultado, não colérico, mas manso. Deus pode estar usando a palavra desse servo para levar os ouvintes a caírem em si. E isso pode parecer uma tarefa muito nobre, mas acredite-me, há momentos em que isso não parece vantagem nenhuma. Sendo pastor e conselheiro, muitas vezes tenho me encontrado nessa situação pouco agradável. Às vezes uma pessoa me procura e abre o coração para mim, numa condição não muito diferente da do leproso Naamã, e Deus me revela claramente que devo confrontá-la com determinados fatos ou mencionar pontos específicos que aquele indivíduo acha penoso ouvir para não dizer aceitar. E de repente eu passo a ser alvo de uma agressão verbal e um verdadeiro saco de pancada moral. Mas entendamos uma coisa, não fui eu quem escreveu o livro e tampouco me vejo como juiz daquela pessoa, embora ela possa pensar que assim o seja. Mas já aconteceu que as pessoas virem a se aconselhar comigo e depois começar a gritar comigo e dizer palavrões e afinal saírem da sala batendo pés após terem me dito tudo o que queriam. Outros esperam passar algum tempo depois me escrevem uma daquelas cartas atrevidas que quase nos queimaram os olhos quando as lemos. E o que fiz para merecer tal tratamento? Disse a verdade. Procurei transmitir um recado com o maior tato possível e no momento certo, mas ele foi rejeitado. Pelo menos a princípio, né? Mas a recompensa vem depois, quando o indivíduo compreende o que ele disse e a verdade que a intenção foi seu bem. Por vezes, cabe a um advogado ou médico a ingrata tarefa de transmitir uma notícia dessa. Um dos melhores exemplos que tenho disso, e um dos mais engraçados também, foi o que se deu com os dentistas, que ficou firme em sua posição, recusando-se a abrir mão da verdade. O meu bom amigo, Dr. James Dobson, pode relatar o fato melhor do que eu poderia fazê-lo. Longe da autoridade paterna, algumas crianças se tornam extremamente teimosas e desobedientes, principalmente em público. Talvez o melhor exemplo disso seja o de um garoto de 10 anos com o nome Roberto, que era cliente de um bom amigo, o Dr. Wilson. O Dr. William comentava que seu pessoal detestava o dia em que o Roberto tinha uma consulta marcada. Ele simplesmente devastava a clínica agarrando instrumentos, fichas e telefones. Sua mãe, uma pessoa muito passiva, pouco conseguia fazer além de abanar a cabeça desanimada. Certa vez em que o garoto fez um exame geral, o Dr. Wilson constatou que ele tinha algumas cáries e reconheceu que precisaria enviá-lo para um dentista. Mas quem iria ser o agraciado? Recomendar Roberto para um colega poderia significar o fim de uma amizade profissional. Afinal, ele resolveu enviá-lo para um dentista idoso que, o que se dizia, compreendia muito bem as crianças. A confrontação que se seguiu é hoje considerada um dos clássicos momentos da história do conflito humano. Roberto chegou ao consultório do dentista preparado para a batalha. Senta-se aí, rapaz, disse o dentista. De jeito nenhum, replicou ele. Rapazinho, falei para você sentar-se nessa cadeira e é isso que quero que você faça, disse o dentista. Roberto olhou para o seu oponente durante alguns minutos e depois replicou: se me obrigar a sentar nessa cadeira, tiro toda a minha roupa. Pois tire, replicou o dentista calmamente. Imediatamente,
O menino tirou a camisa, camiseta de baixo, meias, sapatos e ergueu os olhos para ele em desafio. Está bem, garoto, falou o dentista. Agora sente-se aí. Você não escutou o que eu disse? Replicou o menino. Disse que se você me obrigar a sentar na cadeira, eu tiro a roupa toda. Pois tire, rapaz, replicou o homem,